Olha, eu costumo olhar mais o valor patrimonial do fundo. Então, por exemplo, eu gosto só de investir, olhar aqueles fundos que têm mais de 1 bilhão de patrimônio, tá? Porque aí ele já acaba sendo, por ser tão grande, consecutivamente ali ele já vai ter mais liquidez também, né? Porque ele só cresceu porque ele teve muita subscrição. Então, necessariamente, ele já teve que ter mais investidores e acaba tendo uma liquidez mais interessante. A minha marca de corte ali é 1 bilhão de valor patrimonial. E você estava falando do IRDM11, eu acho legal contar uma história que eu vendi o IRDM11 há um tempo atrás com bastante lucro. Por quê? Por ele ter essa característica mais volátil, teve um tempo na bolsa que ele estava sendo negociado com preço-valor patrimonial super alto. Era assim, 1,3 o PVP dele, né? Quem já acompanha um pouquinho mais de fundo imobiliário sabe que o valor justo seria 1. Se ele está com essa métrica 1,3, quer dizer que ele está Muito acima. 30% Mais caro. acima do seu valor patrimonial, 30% mais caro, super valorizado. E na época eu gostava bastante do fundo, assim, do que ele estava desempenhando, mas eu falei: "Cara, 30% acima do preço do valor patrimonial, vou colocar esse dinheiro no bolso e vou comprar outro fundo". É igual alguém chegar, sei lá, quiser comprar o meu carro. "Ah, eu gosto muito do meu carro, mas se oferecer 30% A acima, mais. eu vendo", né. Eu acho que é legal contar essa história, porque também é possível você, em algum momento, vender o seu fundo imobiliário. Então o IRDM11, por exemplo, é curioso que ele muitas vezes é negociado acima do seu valor patrimonial. Então, de repente, quando ele estiver sendo negociado abaixo, pode até ser uma oportunidade de comprar novamente. Mas a gente tem sempre que comparar com outros fundos, eu acho que isso é legal. Por exemplo, o IRDM11, ele tem uma característica, então, de ter uma parte em fundos de fundos. O CPTS-11 é parecido com esse. Então, de repente, se um tiver muito caro, ou tiver mais barato, até vale a pena você analisar se você não faz uma troca, né, vende aqui e compra ali. Foi uma estratégia que eu usei, tem até um vídeo lá no meu canal que eu expliquei isso, e foi bem sucedida, né. É, por exemplo, o que que acontece, outro ponto, não dá para comparar fundos de galpão com fundos de papel. Então você compara fundos, assim como você também não pode comparar fundos imobiliários com ações, isso acontece muito. Então fundos imobiliários, compara com fundos imobiliários, de tijolo com tijolo. Agora, o que que faz, por exemplo, Ricardo, você saber que você tem 2 fundos de tijolo muito bom. Uhum, Quais são os pontos ali para ele avaliar e falar: "Não, eu prefiro esse aqui"? uhum. É, acaba sendo uma decisão um pouco subjetiva também. Por quê? Porque não dá para você só analisar números, né, só essa parte técnica. Como é que você vai saber se aquela gestão ela é competente ou não? Tem que olhar um pouquinho do histórico, né, ela já esteve envolvida em alguma polêmica ou mais, né, ela fez boas compras. Quando ela comprou aquele determinado imóvel, qual que era o cap rate, né, quanto que ela esperava de retorno daquela operação? Ela comprou abaixo do valor de mercado ou ela comprou acima? Tem que analisar um pouco do histórico. E aí tem que analisar muito mais, principalmente, é entrar no relatório gerencial e olhar a foto dos imóveis, olhar a característica, a técnica mesmo, assim, se é um imóvel bom, se ele está muito bem localizado, porque se tiver essas características, mesmo que saia um inquilino agora, vai entrar outro. Então acaba sendo um fator um pouco mais difícil de analisar, às vezes pode até ter um pouco de subjetividade, mas é importante a gente ver essas métricas, é importante saber se está com vacância ou não, né, por quê? Se tiver com vacância, não tem o dividendo entrando. E por que que tá com vacância? Tentar entender qual que é o case, qual que é o caso ali daquele imóvel que não está sendo alugado, por qual motivo, né, eu Sim. acho que isso faz sentido.